3 da manhã. Uma mulher acorda com o coração acelerado. Medo, ansiedade, aquela sensação de que algo está errado, mas ela não sabe o quê. Então ela faz o que sempre fez. Ajoelha-se no escuro, fecha os olhos e tenta rezar em silêncio. Mas acontece de novo. A mente dispara em 1000 direções. As preocupações gritam mais alto que qualquer oração. E depois de 10 minutos ali, de joelhos, ela se levanta com a mesma angústia de antes, talvez até pior. Porque agora há uma pergunta que dói. Será que Deus não me ouve? Se isso já aconteceu com você, preciso te contar algo que pode mudar completamente sua vida de oração. Padre Pio descobriu que existem 3 erros silenciosos, quase invisíveis, que transformam nossa oração em uma porta fechada. Erros que cometemos sem perceber, dia após dia, e que bloqueiam as graças que Deus quer derramar sobre nós. O mais assustador, você pode estar cometendo um deles agora, neste exato momento, e nem sabe. Hoje, vou revelar cada um desses erros, mas não vou apenas apontá-los. Vou te mostrar exatamente como Padre Pio ensinou a corrigi-los, com gestos simples e poderosos que você pode fazer hoje mesmo. Se você sente que há algo errado na sua oração, se você busca um silêncio que realmente transforme sua vida, escreva agora nos comentários: Padre Pio, purifica minha oração. Esse gesto abre uma porta no seu coração. E peço uma coisa, assista até o final, porque o terceiro erro é o mais traiçoeiro de todos, aquele que o inimigo mais usa contra nós. Mas também é o que tem o antídoto mais poderoso que você já viu. Respire fundo. Estamos prestes a entrar em um território sagrado. Nos corredores silenciosos do convento de San Giovanni Rotondo, algo extraordinário acontecia todas as noites. Enquanto os outros frades dormiam, Padre Pio permanecia acordado na capela, imóvel, sem pronunciar uma única palavra. Os irmãos mais curiosos às vezes passavam pela porta entreaberta e viam algo que os deixava sem fôlego. O rosto dele parecia em chamas. Não era imaginação. Era como se seu corpo irradiasse uma luz que não vinha de vela alguma. O que acontecia naqueles momentos? Padre Pio estava em comunhão. Um silêncio tão profundo, tão vivo, que queimava como fogo. Mas ele sabia de algo crucial que a maioria das pessoas não entende. Nem todo silêncio é igual. Há o silêncio que conecta e há o silêncio que aprisiona. E a diferença entre os dois está nos erros invisíveis que cometemos. Padre Pio costumava dizer: o silêncio é o idioma do céu, mas há silêncios que estão cheios de ruído interior e há silêncios que estão vazios de amor. Ele tinha visto isso centenas de vezes no confessionário. Pessoas que rezavam horas por dia, mas que viviam atormentadas, inquietas, sem paz. Por quê? Porque estavam cometendo os erros que destruem a oração silenciosa. Pense em um telefone. Você pode estar com o aparelho na mão, pode até estar discando o número certo. Mas se a linha estiver com interferência, a ligação não completa. É exatamente isso que acontece na oração. Você está ali, de joelhos, com a melhor das intenções. Mas há interferências invisíveis bloqueando a conexão com Deus. E essas interferências não são apenas externas. Não é só o barulho da rua ou as pessoas conversando do lado. As piores interferências vêm de dentro. São erros sutis, quase imperceptíveis, que nós mesmos criamos sem saber. Padre Pio passou décadas estudando isso, observando, experimentando em sua própria vida de oração. E ele identificou 3 erros específicos que apareciam repetidamente. 3 falhas que, quando corrigidas, transformavam completamente a vida espiritual das pessoas. Vou te revelar cada um deles agora, mas preciso que você preste atenção com o coração, não apenas com a mente. Porque talvez, ao ouvir sobre esses erros, você reconheça algo familiar, algo que você tem feito sem perceber. E esse reconhecimento pode ser o início da sua transformação. O primeiro erro que Padre Pio revelou acontece mais do que imaginamos. Rezar em silêncio enquanto o coração está em outro lugar completamente diferente. Deixa eu te contar sobre Maria. Ela acordava todo dia às 5 da manhã para rezar antes do trabalho. Sentava-se na sua poltrona favorita, pegava o terço, fechava os olhos.
Mas enquanto seus dedos deslizavam pelas contas, sua mente já estava no escritório. Na reunião difícil que teria às 9, na conta de luz que venceria na sexta, na discussão que teve com o marido na noite anterior. 15 minutos depois, ela abria os olhos e percebia. Não tinha rezado nem uma Ave Maria com atenção real. E o pior, ela sentia culpa. Achava que era fraca, que não conseguia se concentrar, que estava falhando com Deus. Mas Padre Pio entendia exatamente o que estava acontecendo. Ele dizia: quando a alma reza distraída, o demônio sorri. Porque ele sabe que essa oração fica presa no meio do caminho, girando em círculos, sem nunca chegar ao céu. Isso não significa que Deus não nos ama quando nos distraímos. Significa que estamos desperdiçando uma oportunidade de ouro. É como ter um encontro com alguém que você ama, mas passar o tempo todo olhando para o celular. A pessoa está ali, na sua frente, querendo te ouvir, mas você não está presente. Mas aqui está a parte que muitos não entendem. Esse erro não acontece por falta de vontade. Acontece porque vivemos em um ritmo que nos fragmenta. Passamos o dia inteiro sendo bombardeados por informações, decisões, problemas. Nossa mente está treinada para pular de um pensamento para outro em milésimos de segundo. E quando chegamos diante de Deus, esperamos que magicamente tudo se aquiete. Não funciona assim. Padre Pio ensinava que o silêncio exterior precisa ser preparado por um ritual de entrada. Você não pode simplesmente fechar os olhos e esperar que a paz chegue. Você precisa construir uma ponte entre o caos do dia e a quietude da oração. E ele tinha um método específico para isso. Um gesto tão simples que muita gente subestima seu poder. Antes de começar qualquer oração em silêncio, faça o seguinte: coloque sua mão direita sobre o peito, bem onde está o coração. Sinta ele batendo. Respire fundo 3 vezes. Na primeira respiração, solte o ar imaginando que está expulsando todas as preocupações do dia. Na segunda, agradeça por estar vivo, por ter esse momento. Na terceira, diga mentalmente: Senhor, apaga meus pensamentos e acende meu coração. Essa frase é uma chave, porque quando você a pronuncia, está reconhecendo 2 coisas fundamentais. Primeiro, que você não consegue aquietar sua mente sozinho. Segundo, que precisa da ajuda de Deus para isso. Padre Pio insistia: não reze com a cabeça, reze com o coração. A cabeça analisa, questiona, calcula, mas o coração simplesmente ama. E Deus não quer nossa análise, Ele quer nosso amor. Mas e quando a distração volta? Por que ela vai voltar? No meio da oração, de repente, você percebe que está pensando na lista de compras do supermercado. O que fazer? Padre Pio dizia: não se desespere, não saia da oração frustrado, achando que fracassou. Simplesmente volte, delicadamente, como quem pega uma criança que saiu correndo e a traz de volta para perto de você. Diga baixinho: Senhor, voltei, estou aqui de novo. E sabe o que é incrível? Cada vez que você volta, você está fazendo um ato de amor. Porque amor não é nunca se distrair. Amor é escolher voltar, sempre. É recomeçar quantas vezes for preciso. Uma mulher perguntou certa vez a Padre Pio: mas padre, eu me distraio 20 vezes durante uma oração. Isso não é terrível? E ele respondeu com um sorriso: então, você fez 20 atos de amor. Porque cada vez que percebeu a distração e voltou para Deus, você o escolheu. De novo, esse é o antídoto para o primeiro erro. Prepare seu coração antes de rezar, e quando se perder, volte, sem culpa, sem desespero, com amor. Agora vem o erro mais traiçoeiro, aquele que se disfarça de virtude: rezar em silêncio com orgulho espiritual. Esse erro é perigoso justamente porque parece o oposto de um erro. Você está rezando em silêncio, está buscando intimidade com Deus, está se esforçando na vida espiritual. Como isso poderia ser ruim? Padre Pio conhecia bem esse veneno. Ele via isso constantemente, especialmente nas pessoas que já tinham uma vida de oração mais desenvolvida. Vou te contar sobre Antônio, um homem que rezava o rosário completo todos os dias. Participava de todas as missas, fazia jejum às sextas-feiras.
Ele se orgulhava disso. Quando via outras pessoas na igreja rezando em voz alta, com aquela fé simples e emotiva, ele pensava: eu não preciso disso. Minha oração é mais madura, mais profunda. Um dia, ele teve coragem de confessar isso a Padre Pio. E o santo olhou para ele com uma seriedade que gelou seu sangue. Meu filho, você transformou a oração em um troféu. E Deus não dá troféus, Ele dá abraços. Mas não consegue abraçar quem está com os braços cruzados, admirando a si mesmo. Essa frase destruiu Antônio, no bom sentido, porque ele percebeu que toda a sua vida espiritual havia se tornado um monumento à sua própria suposta santidade. Padre Pio citava sempre a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu ia ao templo e rezava de pé orgulhoso: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo. Já o publicano ficava lá atrás, nem ousava levantar os olhos para o céu e apenas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. E Jesus foi claro: o publicano voltou para casa justificado, não o fariseu. Por quê? Porque Deus não se impressiona com nossa performance espiritual. Ele se comove com nossa humildade, com nossa vulnerabilidade, com nosso reconhecimento de que, sem Ele, não somos nada. O orgulho espiritual é como um perfume caro demais. Pode até cheirar bem, mas é sufocante. Afasta as pessoas e afasta Deus também. Padre Pio tinha uma prática que ele recomendava para quem lutava com esse erro. Toda noite, antes de dormir, ele se ajoelhava diante de um crucifixo e passava alguns minutos apenas olhando para as chagas de Jesus. Não rezava nada específico, apenas olhava e deixava aquela imagem trabalhar em seu coração. Porque quando você olha de verdade para Jesus crucificado, 2 coisas acontecem. Primeiro, você percebe o quanto Ele te amou, não porque você era especial, não porque você merecia, mas simplesmente porque Ele quis. Segundo, você percebe que se Ele precisou sofrer daquele jeito por você, quem é você para se achar santo? Havia uma frase que Padre Pio repetia constantemente para si mesmo, como um remédio contra o orgulho: meu coração grita mais alto que qualquer palavra. Ele se referia àquele grito silencioso da alma que vê a cruz e não consegue compreender. Como é possível que tu me ames assim, sendo eu tão pequeno, tão fraco, tão cheio de falhas? Esse assombro é o antídoto perfeito contra o orgulho. Porque quando você está verdadeiramente assombrado pelo amor de Deus, não sobra espaço para se impressionar consigo mesmo. Tem um teste simples que Padre Pio sugeria. Depois de rezar em silêncio, faça esta pergunta: como eu me sinto? Se você sai da oração sentindo-se especial, diferente dos outros, mais santo, cuidado. Isso não é fruto do Espírito Santo. Isso é orgulho. Mas se você sai da oração sentindo-se pequeno, amado apesar de suas falhas, grato por uma misericórdia que você não merece, então sim, você rezou de verdade. Padre Pio dizia: o verdadeiro silêncio orante não nasce da nossa força espiritual. Ele nasce da nossa fragilidade reconhecida. Então, quando for rezar em silêncio, não se compare com ninguém, nem com quem reza menos, nem com quem reza mais. Não calcule quanto tempo você passou em oração, como se fosse acumular pontos com Deus. Simplesmente vá até Ele como uma criança pequena que corre para os braços do Pai, sem pose, sem máscara, sem troféus para exibir. Apenas você com todas as suas imperfeições, diante do amor que te fez e te sustenta. E ali, nessa humildade despojada, o silêncio se torna santo. Chegamos ao erro mais doloroso de todos, aquele que Padre Pio chamava de o silêncio da alma morta. É quando você ainda reza, ainda se ajoelha, ainda faz os gestos todos, mas por dentro não há mais chama, apenas cinzas. É rezar sem acreditar que algo vai acontecer. É murmurar orações por obrigação, por costume, porque foi o que te ensinaram desde criança. Mas lá no fundo, bem no fundo, há uma voz cínica sussurrando: de que adianta? Deus não vai me ouvir mesmo.
Padre Pio via isso com uma frequência assustadora. Pessoas que rezavam havia décadas, mas que tinham perdido a fé viva no caminho. A oração havia se tornado um ritual mecânico, como escovar os dentes. Algo que você faz no automático, sem pensar, sem sentir. E ele dizia com tristeza: uma oração sem fé é como plantar sementes em terra de cimento. Você pode regar, pode cuidar, mas nada vai brotar. Porque falta o elemento essencial, a terra viva. Deixa eu te contar sobre Rosa, uma senhora de 68 anos que procurou o Padre Pio completamente desesperada. Ela havia perdido o marido 3 anos antes. Desde então, rezava todos os dias pedindo alívio para a dor, mas a dor não passava. Pelo contrário, parecia aumentar. Até que um dia, ela simplesmente parou de sentir qualquer coisa durante a oração. Nem dor, nem consolo. Apenas vazio. Padre, ela disse com lágrimas escorrendo, eu acho que Deus desistiu de mim, ou eu desisti dele. Não sei mais. Padre Pio segurou as mãos dela, olhou fundo nos seus olhos e disse algo que ela nunca esqueceu. Rosa, Deus não desistiu de você, mas sua fé está adormecida, como uma brasa que parece apagada, mas que por baixo das cinzas ainda tem um ponto de calor. Nosso trabalho agora é soprar devagar, com paciência, até que a chama volte. E então ele ensinou a ela algo extraordinariamente simples, mas de um poder que Rosa jamais imaginou, o uso do nome de Jesus como âncora da alma. Padre Pio explicou: quando você não tiver forças para rezar orações longas, quando tudo parecer vazio, faça apenas uma coisa. Respire fundo, e a cada respiração, diga mentalmente apenas Jesus, só isso. Jesus, Jesus, Jesus. Parece simples demais para funcionar, não é? Mas há algo sobrenatural nesse nome. Não é apenas uma palavra, é uma pessoa. É o próprio Deus se fazendo acessível ao nosso cansaço. Padre Pio tinha experimentado isso na própria carne. Houve períodos na vida dele, especialmente durante as provações mais duras, em que ele também sentiu aquele vazio terrível. A oração parecia não sair da garganta. O céu parecia de bronze. E nesses momentos, ele fazia exatamente isso. Repetia o nome de Jesus como quem se agarra a uma corda no meio de um naufrágio. E sabe o que acontecia? A princípio, nada. Ele não sentia nada, mas continuava. Jesus, Jesus, Jesus. E aos poucos, quase imperceptivelmente, algo começava a mudar. Não era um sentimento forte, era mais como uma brisa suave, uma presença delicada, uma certeza pequena, mas real. Eu estou aqui. Sempre estive. Padre Pio ensinava: a fé não é sentir, a fé é acreditar mesmo quando você não sente nada. É ficar de pé na escuridão completa, sem ver um palmo à frente, mas sabendo que a luz continua existindo, mesmo que você não a enxergue. Ele citava sempre Santa Teresa de Ávila, que passou anos de sua vida espiritual em uma aridez total, sem consolações, sem sentir a presença de Deus, apenas seguindo por pura confiança cega. E depois, no final da vida, ela percebeu. Foi justamente nesses períodos de vazio que ela mais cresceu espiritualmente, porque ali não havia nada para se apoiar a não ser a fé nua e crua. Mas tem algo importante que Padre Pio fazia questão de esclarecer. Ele dizia: não confunda silêncio de Deus com ausência de Deus. Às vezes ele fica em silêncio não porque te abandonou, mas porque está trabalhando de forma tão profunda em sua alma que você ainda não consegue perceber. É como uma cirurgia. O paciente está anestesiado, não sente nada durante o procedimento. Mas o cirurgião está ali, concentrado, fazendo o trabalho mais importante, salvando a vida daquela pessoa. Rosa voltou ao convento 3 meses depois. Padre Pio mal a reconheceu. O rosto dela estava diferente. Havia luz nos olhos. Ela contou que havia seguido o conselho dele. Todos os dias, mesmo nos piores, mesmo quando parecia inútil, ela repetia: Jesus, Jesus, Jesus. E um dia, durante uma dessas repetições, algo se quebrou dentro dela. As lágrimas começaram a cair.
mas eram diferentes das lágrimas de antes. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, como se um nó antigo finalmente tivesse se desfeito. Padre, ela disse, eu não sei explicar, mas pela primeira vez em 3 anos eu senti que não estou sozinha. Padre Pio sorriu, aquele sorriso que conhecia bem o mistério, e disse apenas, é isso, Rosa. Isso é fé viva. Agora que você conhece os 3 erros, preciso te revelar o segredo mais profundo que Padre Pio guardava sobre a oração silenciosa. Um segredo que transforma completamente o propósito de rezar. A maioria das pessoas reza para conseguir algo, um emprego, uma cura, uma resposta. E não há nada de errado nisso. Deus quer que peçamos. Ele nos convida a trazer nossas necessidades diante dele. Mas Padre Pio descobriu algo que vai além. Não reze para ser ouvido. Reze para amar mais. Essa frase quebra tudo, porque muda completamente o objetivo da oração. Você deixa de ser um mendigo implorando por moedas e passa a ser um filho conversando com o pai. Não porque precisa de algo, mas porque quer estar perto. Pense em um relacionamento de amor verdadeiro. Você não fica com a pessoa que ama apenas quando precisa dela para algo. Você fica perto simplesmente porque ama estar junto. Não precisa ter pauta, não precisa ter agenda. Apenas estar ali no mesmo ambiente, respirando o mesmo ar, já é suficiente. É assim que Padre Pio viveu a oração silenciosa. Havia noites em que ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento sem pronunciar um único pedido. Não estava ali para pedir nada, estava ali para amar. Os irmãos do convento contavam algo impressionante. Eles diziam que quando Padre Pio saía dessas longas horas de silêncio contemplativo, seu rosto estava diferente. Havia uma serenidade que não era deste mundo, como se ele tivesse tocado algo eterno e aquele toque ainda reverberasse em sua pele. Um jovem frade certa vez perguntou a Padre Pio, mas padre, quando o senhor fica tanto tempo em silêncio diante de Jesus, o que exatamente o senhor faz? E Padre Pio respondeu com simplicidade desconcertante, eu o olho e ele me olha. E isso basta, isso basta. 2 palavras que contêm um universo. Porque quando você descobre que amar a Deus já é, em si mesmo, a recompensa, tudo muda. Você para de rezar ansioso, esperando resultados imediatos. Você para de fazer barganha com Deus. Se tu fizeres isso por mim, eu faço aquilo por ti. Você simplesmente ama e descobre que esse amor já preenche o vazio que todas aquelas coisas que você pedia não conseguiam preencher. Mas isso não significa que Deus não responde nossas orações. Pelo contrário. Padre Pio dizia, quando você reza para amar, Deus te dá não apenas o que você pediu, mas o que você realmente precisa. E muitas vezes o que você precisa é diferente do que você imagina. Tem uma história que Rosa, aquela senhora que te contei antes, compartilhou depois. Ela disse que durante anos pediu para que Deus tirasse a dor da perda do marido. Mas Deus não tirou. O que ele fez foi melhor. Transformou aquela dor em um amor mais profundo, um amor que transcende até a morte. Ela percebeu que seu marido não estava perdido. Ele estava em outro lugar, esperando por ela, e que todo aquele amor que ela sentia não havia terminado. Apenas mudado de forma. Isso só aconteceu porque ela aprendeu a rezar para amar, não apenas para pedir alívio. Então, da próxima vez que você for rezar em silêncio, tente isso. Esqueça por um momento tudo o que você precisa, todas as preocupações, todos os pedidos, e simplesmente diga, Senhor, estou aqui porque te amo. Só isso. Fique ali, respirando, amando, e veja o que acontece quando você deixa de ser um consumidor de graças e se torna um adorador do Deus vivo. Agora você está pronto para a prática. Padre Pio não era apenas um teórico da vida espiritual. Ele era profundamente prático e tinha um ritual específico que ele recomendava para quem queria começar a rezar em silêncio de forma verdadeira. Faça isso hoje à noite, não amanhã, não depois, hoje. Quando todos da casa já estiverem dormindo, quando o mundo estiver em silêncio, vá para um lugar onde você se sinta seguro.
Pode ser seu quarto, pode ser um cantinho da sala, não importa. O importante é que seja um espaço onde você possa estar sozinho com Deus. Acenda apenas uma vela. A luz fraca ajuda a criar um ambiente de recolhimento. Se não tiver vela, deixe apenas uma luz bem baixa. Pegue algo que te conecte à sua fé. Um terço, uma cruz pequena, uma imagem de Jesus, um crucifixo. Segure na mão. Sinta o peso, a textura. Isso ajuda a ancorar você no momento presente. Se puder, ajoelhe-se. Mas se não puder por limitação física, sente-se confortavelmente. Deus não olha para a posição do seu corpo, Ele olha para a disposição do seu coração. Agora faça aquilo que te ensinei lá no início. Coloque a mão sobre o peito. Respire fundo 3 vezes. E diga: Senhor, apaga meus pensamentos e acende meu coração. Depois, apenas fique ali, em silêncio. Não tente forçar nada. Não se cobre para ter pensamentos santos ou sentimentos profundos. Apenas fique. 1 minuto, 60 segundos. E durante esse minuto, diga mentalmente, bem devagar: Senhor, estou aqui. Não vim pedir nada agora. Só quero que me olhes. Só quero te olhar. Padre Pio jurava que esse único minuto de silêncio verdadeiro vale mais que horas de orações mecânicas. Porque nesse minuto você está dando a Deus algo raro, sua atenção total, seu coração inteiro, sua presença completa. E sabe o que acontece? O Espírito Santo se aproxima, não sempre de forma que você sente, mas ele vem e toca aquelas partes da sua alma que nem você sabia que estavam feridas. Experimente e deixe Deus trabalhar. Mas Padre Pio também fazia um alerta sério. Ele dizia que quando você começa a rezar em silêncio de verdade, quando começa a acertar esses erros, o inimigo fica incomodado e ele vai tentar de tudo para sabotar sua oração. Por isso, é fundamental saber discernir as vozes que você ouve durante o silêncio. Padre Pio ensinava que existem 3 vozes que podem falar no seu interior durante a oração: sua própria voz, a voz do inimigo e a voz de Deus. Sua própria voz é aquela que fica ruminando preocupações, fazendo planos, lembrando de tarefas. Não é má, é apenas humana. Quando ela aparecer, não brigue com ela. Apenas reconheça e volte para o centro: Jesus. A voz do inimigo é diferente. Ela traz inquietação, medo irracional, acusações pesadas. Ela diz coisas como: você não presta, Deus está cansado de você, você é pecador demais. Desiste dessa bobagem de oração. Essa voz quer te paralisar, te afastar, te fazer desistir. Mas a voz de Deus é inconfundível quando você aprende a reconhecê-la. Ela traz paz. Mesmo quando corrige, ela o faz com delicadeza. Mesmo quando mostra seus erros, ela enche você de esperança de que pode mudar. A voz de Deus nunca humilha, nunca desespera, nunca destrói. Então, se durante sua oração silenciosa você sentir uma tristeza pesada, uma agitação estranha, uma voz acusadora martelando sua mente, faça o que Padre Pio ensinava. Diga com autoridade, mesmo que mentalmente: Jesus, eu confio em vós. Essa frase tem poder. Não é mágica, mas quando dita com fé, ela expulsa toda a confusão que o inimigo tenta plantar no seu coração. E tem outro gesto que Padre Pio fazia sempre, sem falha. Ele abençoava seu espaço de oração com água benta. Antes de começar, ele molhava os dedos e fazia o sinal da cruz. Na testa, no coração, nos ombros. Por quê? Porque a água benta é um sacramental que purifica o ambiente e protege a alma. O demônio odeia a água benta. Ela o lembra do batismo, do poder da cruz, da vitória de Cristo. Se você não tem água benta em casa, providencie, vá até a igreja mais próxima e peça. E use antes de cada momento de oração silenciosa. É uma proteção poderosa. Os irmãos que viviam com Padre Pio contavam que às vezes, durante a noite, ouviam barulhos estranhos vindos da cela dele, como se alguém estivesse brigando, e pela manhã perguntavam preocupados: Padre, está tudo bem? Ouvimos coisas estranhas, e Padre Pio respondia com simplicidade:
O inimigo não gosta quando alguém reza de verdade. Ele tenta assustar, tenta perturbar, mas não consegue nada contra quem confia em Jesus. Por isso, proteja seu silêncio. Use a água benta. Pronuncie o nome de Jesus e não tenha medo. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você chegou até aqui. E isso já diz muito sobre seu coração. Porque a maioria das pessoas não quer saber dos erros que comete. Prefere continuar na zona de conforto, mesmo que essa zona seja, na verdade, uma prisão. Mas você não. Você teve coragem de ouvir, de reconhecer, que agora está pronto para transformar seu silêncio em algo vivo, ardente, santo. Então vamos recapitular, mas não apenas para lembrar, para gravar no coração. O primeiro erro é rezar com o coração distraído. A solução: preparar seu interior antes de começar. Coloque a mão no peito, respire fundo, diga: Senhor, apaga meus pensamentos e acende meu coração. E quando se perder, volte sempre com amor. O segundo erro é rezar com orgulho espiritual, achando-se melhor que os outros. A solução? Olhe para o crucifixo, veja as chagas de Jesus e pergunte: quem sou eu para me achar santo, se ele precisou morrer assim por mim? Encha seu silêncio de humildade, não de vaidade. O terceiro erro é rezar sem fé viva, apenas no automático. A solução? Repita o nome de Jesus como âncora. Jesus, meu Jesus, Jesus. E lembre-se, fé não é sentir, é acreditar mesmo quando não se sente nada. E acima de tudo, lembre-se do segredo que transforma tudo. Não reze para ser ouvido, reze para amar mais. Porque quando você ama a Deus, até o silêncio se torna conversa profunda. Padre Pio resumiu tudo em uma frase que marcou gerações. A alma que sabe guardar silêncio com amor já está conversando com o céu. Você pode fazer isso. Você pode transformar seu silêncio em oração verdadeira, não porque você é perfeito, mas porque você está disposto. E Deus faz maravilhas com corações dispostos. Ao terminar sua oração, diga sempre do fundo da alma: Obrigado, Senhor, por ouvir o que minha voz não conseguiu dizer. Agora eu preciso te pedir algo importante. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu que Deus falou com você através desses ensinamentos de Padre Pio, escreva nos comentários: Jesus, purifica minha oração e ensina-me teu silêncio. Não é apenas um comentário. É uma oração viva. É um compromisso que você está fazendo diante de Deus e diante desta comunidade de fé. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser alguém que está desanimado na fé, alguém que reza, mas não sente nada, alguém que está buscando uma conexão mais profunda com Deus. Sua partilha pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar aquela vida. E deixe aqui nos comentários também sua intenção pessoal. O que você gostaria que Padre Pio intercedesse por você? Vou ler cada comentário e vou rezar por cada um. Porque quando uma alma ora em silêncio com fé verdadeira, quando ela corrige esses erros e entra no silêncio santo, algo sobrenatural acontece. O céu se move, os anjos se aproximam, e todo o inferno estremece de medo. Meus queridos irmãos e irmãs, antes de irmos, quero compartilhar algo do fundo do coração. Este canal existe por uma missão que é maior que qualquer um de nós: levar os ensinamentos de Padre Pio, espalhar a força da nossa fé católica, alcançar corações feridos que precisam de esperança. Mas para continuar fazendo isso, para que essa mensagem chegue cada vez mais longe, precisamos da sua ajuda. E quando digo ajuda, não estou falando apenas de apoio financeiro. Estou falando de algo muito mais profundo. Construir juntos uma comunidade de fé viva. Cada like que você deixa é um voto de confiança. É você dizendo: este conteúdo vale a pena. Outras pessoas precisam ver isso. E o algoritmo entende isso. Ele mostra para mais gente, alcança mais vidas. Cada compartilhamento que você faz pode ser a resposta de oração de alguém. Pode ser exatamente a palavra que uma alma desesperada precisava ouvir hoje. Você pode ser o instrumento de Deus
para levar luz onde há escuridão. E quando você se torna membro deste canal, você não está apenas apoiando financeiramente. Você está dizendo: eu pertenço a esta família espiritual. Nós rezamos juntos, crescemos juntos, caminhamos juntos. Não se trata de números, trata-se de almas, de vidas transformadas, de corações que voltam a bater com esperança, porque encontraram aqui uma voz que aponta para Deus. Então, se você sente no coração que este trabalho é importante, se você acredita que Padre Pio ainda tem muito a ensinar ao mundo de hoje, junte-se a nós, deixe seu like, compartilhe este vídeo e considere se tornar membro. Juntos, somos uma força espiritual. Juntos, podemos levar esta luz para onde quer que haja uma alma buscando. Que Padre Pio interceda por você, que ele nos guie nesta missão sagrada e que Deus abençoe abundantemente cada um que torna este trabalho possível. Obrigado, de coração. Até o próximo vídeo, onde continuaremos caminhando juntos na fé.